Pessoal, boa tarde. Quem fala aqui é Gustavo Marino. Trabalho na Siemens há 27 anos, no segmento da indústria, né, na área de automação da máquina ferramenta, mais conhecido como CNC. Primeiramente, agradeço a oportunidade de estar aqui através do Conaeng para ministrar essa palestra para vocês. Eu confesso que nunca fiz isso gravado assim, vai ser até um pouco complicado para mim. As minhas palestras são sempre presenciais. Mas eu vou tentar da melhor maneira aqui contar um pouco das vantagens e as características que o CNC oferece hoje, né, dentro aí desse universo da manufatura avançada. Então vamos lá, vamos começar. Eu só queria colocar um vídeo para vocês de usinagem, de um centro de usinagem com um quarto eixo, porque mais à frente eu vou mostrar o simulador CNC e ele está relacionado a isso. Então vamos começar pelo vídeo. Percebam que é uma peça educacional, né? Mas ela apresenta vários processos.
Então, pessoal, esse aí foi um exemplo de vários processos de usinagem, né? Então vamos começar aqui o conceito do CNC. Como vocês sabem, o CNC é um equipamento utilizado para automação de máquinas ferramenta, por exemplo, como exemplo um torno, um centro de usinagem, uma retífica, uma mandrilhadora, né? Qual é o objetivo desse produto? É você ter repetibilidade na produção e velocidade, né? Então, com a máquina ferramenta, você consegue fazer o produto com rapidez e sempre com repetibilidade. Eu vou falar um pouquinho agora, entrar um pouquinho a fundo do que é o conceito de malha do CNC, né? Como é que o CNC trabalha na teoria? Aqui está, o CNC ele controla um servomotor, né? Que os servomotores estão acoplados à parte mecânica para a gente gerar um movimento e o posicionamento. Aqui, pelo esse diagrama, a gente consegue ver o CNC, como é que ele controla o servomotor? Através de um acionamento ou drive, né, como vocês queiram. E como o CNC consegue interpretar em que posição, com que velocidade o eixo se movimenta, o servomotor se movimenta? Porque na parte traseira do motor nós temos um sistema de medição chamado encoder, né? Que na verdade é um contador de pulsos. Então esse sinal retorna para o CNC e o CNC consegue interpretar através desse sinal. Aqui no meu exemplo eu mostro também a parte de régua linear, que é muito utilizado em máquinas de alta precisão, porque a régua também é um sistema de medição como o encoder, porém ela só conta quando realmente a mecânica se movimenta. Com isso você consegue eliminar folgas, né? Possíveis folgas mecânicas. E aqui, pessoal, toda a parte periférica da máquina, como manivela eletrônica, controle de portas, de bomba, de pressostatos, né? Então significa o quê? O CNC tem um processador para essa parte de posicionamento e um outro processador para fazer todo o controle de periferia da máquina. E logicamente eles estão conversando entre si, porque um depende do outro, né? Basicamente, o que é um CNC? É como se fosse um computador com processamento dedicado. No caso da Siemens, o CNC utiliza o sistema NURBS, né? Que na verdade o que é? É um polinômio de terceiro grau que ele pega uma determinada quantidade de pontos que você programa os movimentos através de coordenadas por pontos e transforma isso num segmento, né? Falando a grosso modo. O CNC trabalha dessa maneira, utilizando um polinômio matemático de terceiro grau. Agora, vamos passar aqui para a família do CNC, né? A família Siemens do CNC Sinomeric. Nós temos aqui o Sinomeric 808, que é o CNC, diria, mais simples, né? Lógico, nós temos três famílias, cada um para determinado segmento de demanda. O CNC 808 é o CNC mais econômico hoje da Siemens. Ele controla até 5 eixos, sendo 4 eixos simultâneos. Quando eu digo 4 eixos simultâneos, o que isso significa? Que você consegue programar o movimento de até 4 eixos ao mesmo tempo, né? Seguindo a filosofia que esses 4 eixos terão velocidades diferentes, mas chegarão no mesmo ponto ao mesmo tempo. Então ele consegue controlar 5 eixos. Temos aqui a família do 828, né? Que é o CNC, nós dizemos aí para o segmento M2 de médio porte. Ele controla até 10 eixos, né? Sendo 4 eixos simultâneos e mais 2 eixos auxiliares de PLC e também 2 canais. É um CNC que já oferece 2 canais para você poder trabalhar. E o carro-chefe é o Sinomeric 840D, né? Que ele controla até 93 eixos, inúmeros eixos de PLC e até 30 canais. Então nós temos essas três famílias de CNC. Agora eu vou entrar um pouco na parte
do que o CNC pode oferecer, né, como recurso hoje. Então vamos lá. Eu pego aqui o primeiro exemplo, que é o software Virtual Machine, onde você consegue fazer a simulação matemática da sua máquina, né, com os dados reais do seu CNC. Então aqui no exemplo a gente está vendo ó, o CNC trabalhando, né, processando o programa e ao mesmo tempo você consegue visualizar a máquina. Você tem um modelo matemático dela e você consegue visualizar. O que é a vantagem disso aqui para você? Você consegue, por exemplo, otimizar o seu programa, você consegue testar o movimento, se você vai ter alguma colisão, mudar uma estratégia de usinagem, né? Então esse hoje um dos recursos disponíveis no CNC, que a gente chama, no nosso caso, de Virtual Machine. Ele trabalha com os dados reais do CNC. Aqui eu tenho um recurso que nós chamamos de operação simplificada, né? Que hoje já está disponível no Sinomeric 828 e o Sinomeric 840D, que nós chamamos, na verdade, de multitouch. A nossa tela não é apenas touch, você consegue ter uma operação multitouch, então dar zoom, carregar uma pasta, é como se você tivesse num tablet. Isso facilita a vida do operador, né? Muitas vezes ele ganha tempo, se ele precisa ver algum detalhe. Então isso hoje é importante para a gente apresentar, porque é um recurso que o CNC Siemens oferece. Operação multitouch. Aqui temos uma outra função que é o Smart Mobile, que na verdade você consegue instalar uma antena GSM de celular no seu CNC e através de um chip de operadora mesmo, pré-pago, pós-pago, você consegue utilizar esse aplicativo. Aqui temos um exemplo dele aí na tela, né? Por exemplo, você programa facilmente o CNC para te apresentar, por exemplo, dados de produção, tempo de parada de máquina, que programa você está usinando, e você recebe através de SMS essas informações no seu celular. Então é um recurso hoje que também já está disponível aí no CNC, né? Você consegue utilizar no seu smartphone ou num tablet. É o Smart Mobile. Agora vamos para a próxima aqui, relacionado à parte de visualização, né? Hoje o CNC oferece recurso de você fazer a visualização da sua peça em 3D e nós temos também o Quick Viewer, que na verdade o que ele faz? Ele lê o seu programa e transforma isso num desenho para que você possa seguir linha por linha em que momento que você está ali da peça. Você pode visualizar se vai ter uma colisão. Então isso é um aplicativo hoje bastante útil, né? Você consegue fazer uma visualização rápida, né? E para evitar algum tipo de erro no programa, antes de você realizar a execução mesmo real dele. Isso aí é chamado de Quick Viewer. Disponível também no 828 e no 840D. Aqui eu apresento também um recurso de operação, né, que nós chamamos de operação simplificada, que é o Smart Hit, que na verdade você consegue ligar o CNC em rede, né, e fazer toda a transmissão de programas, execução de programas, salvamento de documentos, né? Deixa eu passar aqui um exemplo aqui, ó, de operação, ó. Eu estou nos diretórios da rede, ó, e vou puxar um desenho, né, através de um documento, ó, tá vendo? Eu puxei uma cota, seria esse desenho. Na verdade, eu vou criar um contorno e importando um arquivo em DXF. Hoje o CNC Siemens você já consegue importar um arquivo no formato DXF para gerar o seu programa. Vamos ver o exemplo aqui, ó. Ele está marcando os segmentos, tá vendo? Aí já mostra o seu desenho, já no contorno, ó, e o seu contorno já está criado. Então você consegue simular o contorno em 3D, né? E executar o programa. Então hoje o CNC Siemens
ele tem essa disponibilidade de importar um arquivo diretamente DXF para dentro dele você gerar o programa. Uma função importante também que hoje o CNC oferece, por exemplo, o CNC Siemens, ele tem essa função Run My Robot. Na verdade, a Siemens ela não fornece o robô, né? Então, o que foi feito? Foi criado um software para comunicação com qualquer tipo de robô. Então, a gente consegue fazer integração com qualquer robô, né? Dando um exemplo para vocês, os 3 níveis de comunicação aqui com o robô, desde uma interface via entrada e saída, você fazer uma comunicação com Profibus, né, Profinet. E na verdade hoje você consegue programar o seu robô diretamente no Sinumeric. Então você tem a programação de peça e a programação do seu robô direta no CNC. Inclusive conseguindo visualizar o programa, né? Você tem essa integração hoje aí que torna tudo mais simples. Hoje o CNC já te oferece esse tipo de aplicação. Aqui mais uma vantagem que eu diria do CNC Siemens, né? Uma grande facilidade é você programar através de ciclos parametrizáveis. Está vendo? A gente está dando um exemplo do torno, que na verdade é a programação em shop turn. Você programa através de ciclos de parâmetros. Então você praticamente não tem necessidade de conhecimento dos códigos Gs, você consegue ganhar tempo, né? Porque tem toda uma parte de suporte, o CNC te dá um help de parâmetro por parâmetro em português, o significado de cada parâmetro. Então você consegue programar através deles, né? E ganhando tempo. Eu vou mostrar isso aí rapidamente para vocês depois no simulador, para a gente ter uma ideia um pouco da parte prática aqui do que eu estou mostrando para vocês, né? Agora vamos entrar nessa parte aqui de recursos. Esse aqui é um recurso bem importante, nós chamamos de Advanced Surface. O que seria o Advanced Surface? Foi criado um ciclo, né, de interface com o usuário para que você possa determinar o seu momento de usinagem. O que significa isso? Nós temos a capacidade de dizer para o CNC, olha, nesse momento eu estou fazendo um desbaste, um pré-acabamento ou um acabamento, informando a tolerância da peça naquele momento. O que acontece? Internamente, através desse simples ciclo, o CNC ele escreve em parâmetros, deixando a máquina preparada para aquele momento de usinagem. Por exemplo, eu defino, nesse momento eu vou fazer um desbaste com uma tolerância X. O CNC ele se auto-preseta para trabalhar em velocidade. Você está fazendo desbaste, você precisa de velocidade. Você pode chamar o ciclo mais à frente novamente, dizendo que, olha, nesse momento eu estou fazendo o meu acabamento. Então eu trabalho com o quê? Com precisão, né? E reduzo a velocidade e consigo atenuar as transições e ter um resultado de acabamento final diferenciado. Por exemplo, aqui eu mostro o ciclo, depois eu vou retomar também isso daqui no simulador, para que vocês tenham uma ideia. E vejam só o cavalinho ali do xadrez, né? Quanto mais cor vermelha, maior a velocidade. Então, o que você acaba tendo numa média? Você tem uma velocidade maior e percebam o acabamento, né? A superfície é muito mais homogênea. Então, você consegue presetar o seu CNC para trabalhar em velocidade no desbaste e no acabamento você focar essa parte de qualidade superficial. Então essa é a função Advanced Surface, que na verdade trata-se do ciclo 832. Eu vou mostrar mais à frente para vocês. O Top Surface também é uma função, né, parametrizável através do ciclo 832. Ele é um compressor adicional, né, para que você tenha mais precisão. Aqui eu gostaria de abordar
esse tema que a parte de precisão, né, de interpolação do seu CNC, porque acredito que muitos de vocês já tenham ouvido o termo, o meu CNC ele tem interpolação nano ou nano interpolation. Na verdade, pessoal, a grosso modo, o que que seria isso? Eu comentei com vocês que o CNC trabalha da Siemens através de um polinômio de terceiro grau, fazendo essa matemática aí. Você pega uma determinada quantidade de pontos e transforma isso num segmento. O que é interpolação nano? Nada mais é do que a consideração de 9 casas nano, né? 9 casas de arredondamento depois da vírgula no cálculo matemático do processador. Agora, no caso do CNC Siemens, nós temos 80 bit nano, quer dizer, 1000 vezes o nano. Você consideraria 12 casas de arredondamento matemático no seu processamento. Eu quis deixar isso só como uma ilustração, lógico, em máquinas de alta velocidade isso é muito significativo, né? Você tem uma precisão maior do seu processamento do CNC. Aqui o ciclo de transformação também, que é o ciclo 800, semelhante ao ciclo 832, onde você define para o seu CNC se você teve uma troca, uma rotação, por exemplo, de eixo, né? Vocês viram no filme que eu estou trabalhando com um centro de usinagem, com uma mesa, né, com um quarto eixo. Em determinado momento, a minha mesa se inclina ali, acho que 45 graus talvez, né? Isso no CNC pode ser simplificado através desse ciclo 800. Eu utilizo o ciclo só para dizer qual eixo eu rotacionei. O que que ele faz? Ele faz a transformação cinemática de todos os outros eixos. Então isso facilita muito, né, na redução de tempo, porque você não precisa ficar programando, você só diz para o CNC, eu rotacionei, ele já faz a transformação cinemática para você. Aqui eu comento um pouquinho do MindSphere, né, que na verdade é a nuvem da Siemens hoje. O MindSphere é o nosso software principal que gerencia todos os outros aplicativos. Na, na área do CNC, nós temos o Manage My Machine, que na verdade é um aplicativo para você utilizar a nuvem, né? E alocar sua máquina na própria nuvem da Siemens. Então você consegue monitorar os seus dados da máquina de produção, dados do próprio CNC, exemplo, ou um torque de motor, uma temperatura de motor, você consegue monitorar isso à distância, porque esses dados estão ligados diretamente à nuvem da Siemens, né? E a máquina não precisa ser só Siemens, não, pode ser um CNC de terceiros. Você tem como a gente tem como fazer, temos um hardware, né, que faz essa interface hoje. Esse aqui, pessoal, é o meu contato, né, dentro da Siemens. Nós temos uma página aqui, ó, que é o CNC for You, onde nós disponibilizamos o download de materiais em português, traduzidos, manuais, né? E também do próprio download do simulador CNC, que é o que eu gostaria de abordar aqui para vocês, de mostrar para vocês. O CNC, o Sinotrem, o simulador CNC, hoje ele é um recurso gratuito que nós oferecemos gratuitamente. Vamos aqui passar para ele, ó. Eu vou abri-lo aqui. Aqui, pessoal, eu já estou no meu ambiente do simulador. Depois eu retomo e mostro para vocês como é que funciona para a gente criar uma máquina, né? Então, como vocês podem ver aqui, ó, eu tenho criado um centro de usinagem, né? Aqui o meu eixo X, o meu eixo Y e o meu eixo Z, né? Aqui no notebook a resolução não é assim ideal, né? Mas eu consigo aqui, ó, vou ligar os meus avanços, ó, para demonstrar para vocês.
eu consigo movimentar meus eixos. Estão vendo? Eles estão na posição 0, 0 e 1000 Z, né? Então vamos movimentar aqui, ó, x mais o y mais o z mais. Tá aí, pessoal, eu movimentei os meus eixos. Percebam que aqui, ó, estou com a ferramenta 10 carregada, né? Cutter 10. Veja hoje como é simples você fazer uma troca de ferramenta no CNC Siemens. Você utiliza esse menu aqui, operacional, né? Tá aqui. Por exemplo, aqui eu venho, seleciono a ferramenta, ó. Eu estou com a 10 carregada, vamos carregar essa 20 aqui, ó. Dou um OK e venho aqui e dou um Start, porque eu vou movimentar o meu eixo Z. Aqui ele movimentou o eixo Z, tá vendo, ó? E eu carreguei a minha ferramenta 20, está carregada aí. E aqui é um menu operacional, por exemplo, se eu preciso chamar a rotação do spindle, né? Vamos lá, eu coloco aí 2000 RPMs, ó. Seleciono o sentido de giro. Vou lá, dou meu Start para ligar o meu spindle. Olha lá, meu spindle já está girando aqui a 1800, já está contando aqui na tela. Ele não está 2000 porque minha chave aqui, ó, percebam, ela não está em 100%, ela está em 90%. Então vamos colocá-la, opa, em 100%, olha lá. Atingir 2000 RPMs. Aqui vou resetar meu movimento, parei. Esse menu serve, lógico, para outras funções, como por exemplo, deslocamento de zero, ó. Eu posso definir o meu G54 ou o meu G55, tudo por aqui. Lembrando sempre que eu tenho que dar um Start. Vamos pegar aqui um menu de medição de peça, por exemplo. Dar um exemplo aí para vocês, ó. Tá vendo? Venho em X, encosto na peça. Pronto, tá aqui, tá definido o meu ponto de medição. Isso tudo hoje, pessoal, é para facilitar a operação, né? Para você reduzir tempo, você ganhar tempo. Ó, vamos, por exemplo, aqui fazer uma medição de ferramenta, ó. Comprimento em manual, ó. E o elemento animado ainda te mostra o momento, ó. Venha com a ferramenta e encoste, né? Venha com a ferramenta em Z e encoste na peça. Venho aqui nesse menu, ó, nesse momento encostei, ajusto o comprimento, tá aqui, ó, né? Vamos pegar aqui um outro exemplo, ó, de medição de peça com 4 pontos. Você vem e armazena os 4 pontos por aqui, ó, P1, P2, P3 e P4, né? E define. Vamos pegar aqui esse menu, por exemplo, de posicionamento. Quero fazer um posicionamento rápido, né? Para determinada condição. Então vamos lá, vou movimentar o meu X para a coordenada 500, o meu Y também para 500 e o meu Z 550. Venho aqui, dou o meu ciclo Start. Olha lá, meus eixos já estão em movimento. Pronto, posicionaram lá. Lógico, aqui eu tenho valores de deslocamento que estão sendo considerados. Vejam esse menu aqui, por exemplo, fazer um faceamento rápido. Você está com uma peça bruta, precisa tirar alguma coisa para deixar ela lisa, né? Como é que funciona? Eu venho aqui, eu seleciono a ferramenta diretamente aqui, o avanço, a rotação. Aqui se eu vou fazer, por exemplo, que tipo de usinagem, ou se é um acabamento ou um desbaste, então aqui, ó, desbaste. Qual o meu sentido? Eu quero trabalhar com a ferramenta. Lembrando sempre, pessoal, que isso aqui, ó, queria mostrar para vocês, tem o menu aqui do Help, ó. Eu vou ligar ele, ó.
Ele te mostra todos os parâmetros aqui desse ciclo em português, né? O significado, explicando. Isso é muito importante também e ajuda bastante. Então aqui eu termino a ajuda e aqui eu programo o meu ciclo, ó. Tá vendo? Onde vai ser o meu ponto zero, qual o tamanho da minha peça que eu vou tirar, né, ó. Aqui eu posso trabalhar em porcentagem da ferramenta, por exemplo. Vou usar 50% da área dela. Ó, criei o meu ciclo aqui. Agora eu venho aqui embaixo. Eu estou no modo jogue, né? Dou Start. Dou Start. Tá lá, estou fazendo um faseamento. Lá, meus eixos estão movimentando. Então você não precisa nem fazer a programação. Você trabalha através de ciclos parametrizáveis. Ó. Agora vamos entrar aqui na parte de gerenciamento de programa. Aqui é muito parecido com o Windows, né? Você consegue criar pastas, apagar pastas. Eu tenho alguns programas aqui. Eu vou chamar um programa aqui, ó. Vamos fazer a simulação em 3D dele. Lembrando que a simulação está disponível no simulador gratuito que você pode baixar lá da nossa página, né? Aqui eu fiz uma peça só simples, né? Para a gente demonstrar um pouco as funcionalidades, ó. Eu vou aumentar aqui. Ele tem zoom, né? Perceba, eu consigo aumentar, dar zoom, por exemplo, rodar a peça se eu precisar, né? Ó, visualizar ela melhor. Eu vou só adiantar um pouco a usinagem, né? Porque senão a gente fica muito tempo aqui só vendo essa. Eu tenho o meu override aqui, tá vendo? Da simulação, ó. É um programa mais ilustrativo mesmo, né? Aumentar mais um pouco. Aí, pessoal, essa é a minha peça demonstração aqui para vocês. Agora vamos dar uma olhada, vamos editar o programa, vamos ver o tamanho desse programa. Quantos vocês acham que esse programa daria em número de linhas, né? Vamos ver aqui, ó. Percebam que é um programa simples, ó, não tenho nem 20 linhas se você for contar. Veja como é simples hoje fazer a programação no CNC Siemens, né? Eu tenho aqui uns códigos G, o G0 na verdade, que é só para ilustrar melhor a troca de ferramenta na simulação, né? Então vamos pegar a estrutura desse programa. Aqui no cabeçalho, na minha primeira linha, ó, tá vendo? Eu defino aqui a minha peça, o meu blank, né? Sempre através dos parâmetros. Aqui, por exemplo, eu defino que tipo de material que eu quero. Se eu quero um cilindro, um tubo, um sextavado, por exemplo, né? A gente definiu um quadro mesmo. Aqui comprimento e largura. Lembrando que aqui também vale o help aqui para os parâmetros, ó, tá vendo? Vamos fechar. Aqui eu defini a minha peça. Ó, minha primeira usinagem foi um faceamento, igualzinho a gente viu ali no menu, ó. Fiz um faceamento, sempre trabalhando com os parâmetros, ó. Aqui fizemos ali a espiga, ó, tá vendo? Sempre através dos parâmetros. Olha o ciclo de gravação, como ele simplifica a vida, ó. Eu não desenhei as letras, né? Eu só ditei o texto, ó. Chamei a ferramenta, pus os avanços, a rotação, o tipo de letra, se você quiser mudar. E aqui eu escrevi o meu texto.
E aqui nos meus parâmetros eu defino onde eu vou começar, quanto que eu vou tirar de material na profundidade, né? A minha distância entre letra e o tamanho das minhas letras. Se vai ter algum ângulo ou não. Então, pessoal, é algo bem simples mesmo. Vamos ver as ranhuras aqui, ó. Olha o ciclo de ranhura, ó. Já está tudo pronto aqui, ó. Só programar através de parâmetros. Óleo de furação. Olha lá, sempre chamei o drill 60, né, a broca, sempre através de parâmetros, ó. E ele te mostra através de elementos animados também o que você está fazendo. E se você tem um erro de programação, ele te mostra, o parâmetro fica em destaque, né? Se você está programando alguma coisa errada. Aqui eu defini, por exemplo, a posição dos meus furos, ó. Olha lá, né? A gente fez 5 por 5, tá aqui no parâmetro, ó. 5 por 5. Defino o meu ponto de inicial, né? E a distância entre eles. Então percebam que programar hoje se tornou algo fácil, né? E, e você tem uma ferramenta como essa à disposição. Você pode fazer o download, instalar. A gente dá todo o apoio aí, tem documentação em português. É algo bem interessante. Agora o que eu queria mostrar para vocês aqui, ó. Eu vou voltar aqui no Program Manager, vou criar, tá vendo? Vou criar um programa novo. Pode ser em Shopmill ou no Program Guide mesmo. Vamos colocar no Shopmill, ó. Vou chamar de Conaeng. Olha lá, a primeira coisa que já que ele já me solicita é para eu definir o meu blank, a minha peça, né? Então, já aqui está definido. O que eu queria mostrar para vocês é o seguinte. Durante a apresentação, eu mencionei para vocês lá a função do Advanced Surface, onde você consegue presetar o seu CNC de acordo com o momento de usinagem. Olha como é simples, pessoal. Você tem um menu aqui, eu tenho os menus de furação, fresamento, né? Aqui o bolsão, tá tudo aqui, ó. Se eu vou fazer uma saliência, ó, uma saliência, ó, circular, por exemplo, ó, fresagem de roscas. E aqui, ó, eu tenho o meu menu de fresamento contínuo, né? Quando você vai criar um contorno, que você pode desenhar, por exemplo, eu vou criar aqui, ó, contorno. Contorno 1. Tá vendo? Ele te abre aqui a parte para você fazer o contorno através de desenhos, ó. Então você define as coordenadas. Vamos dar um exemplo rápido aqui, ó. Saindo desse ponto, ó, eu posso subir, por exemplo, sempre trabalhando ou em absoluto ou incremental. Não, aceitei, agora eu venho para cá, em X, por exemplo, mais 30. Tá vendo? Eu vou criando aqui o meu contorno, ó. Agora eu vou descer. Olha lá, tá vendo? Aceito. Você consegue criar o seu próprio contorno por aqui. Só para demonstrar para vocês. Agora o que eu queria mostrar, vamos voltar lá, é o ciclo 832 do Advanced Surface, tá vendo? Então aqui no menu da horizontal eu tenho aqui, ó, o diversos, ó. Percebam que ele me abre aqui, ó, na vertical, esses menus aqui, aquele de transformação cinemática, que eu comentei com vocês, né? Mas eu quero pegar aqui ajustes high speed, ó. Tá vendo? Aqui tá, pessoal, o ciclo 832. Vejam como é simples, ó. Aqui, ó, nesse parâmetro, ó, eu defino aqui, ó, desbaste, pré-acabamento e acabamento. E aqui eu ponho a minha tolerância, a tolerância do CAM, a tolerância da peça, né, que você está utilizando no programa. Pronto, já está preparado o meu ciclo aí, ó. Olha lá, ele até mostra em elemento animado o que
estaria sendo feito. Ó, eu vou aceitar aqui, ó. Tá vendo? Ó, já aparece o meu ciclo lá, ó. Vamos voltar aqui. Eu vou abrir um novo programa. ConaEng 2. Só que eu vou abrir em Program Guide agora, né? Ó, eu consigo chamar o ciclo de novo, ó. Vamos colocar ele como desbaste com uma tolerância de 0,1. Olha lá, já está criado o meu ciclo. Ele, inclusive, aparece aqui, ó. Ciclo 832, né? Isso é bem interessante. Vamos voltar aqui na máquina. Agora eu quero mostrar para vocês, ó, como é que é o simulador, né? Lógico. A gente já estava com a tela aqui, a máquina criada. Nós criamos aqui o nosso centro de usinagem. Eu vou fechar essa máquina aqui no shutdown, né? Para que vocês tenham uma ideia. Ele leva um certo tempo, porque é um programa com muito recurso gráfico, né? Vocês estão vendo aqui, eu tenho várias máquinas criadas, né? Inclusive exemplo para o Senai. Como é que a gente cria uma máquina? Ó, nesses menus aqui, ó, tem o menu do Use Template. É através dele que você define uma máquina. Tá vendo? Ó? Aqui, ó, no template, ó, eu tenho toda essa gama de máquina aqui para ser criada. Por exemplo, eu posso criar um torno modelo demo, que é o que a gente utilizou ali, na verdade era um demo de centro de usinagem. Por que a máquina demo? Porque na máquina demo você tem todos os recursos liberados e você consegue utilizar o pendrive, né, para fazer uma cópia de programa, para fazer uma execução numa máquina ou trazer de uma máquina para dentro do simulador. Lembrando que a grande vantagem do simulador é que você consegue simular em 3D, né? E muitas vezes na máquina você não tem a simulação 3D, porque trata-se de um opcional. Então você pode se deparar com uma máquina que não tenha esse opcional. Então esse aqui, ó, por exemplo, eu posso criar um demo de torno com ferramenta acionada, por exemplo, torno com 2 canais. Aqui, ó, o centro de usinagem demo. Olha, um com mesa, né, que seria uma máquina 5 eixos. E aqui um centro de torneamento, por exemplo. Para esse tipo de máquina mais complexa, o CNC ele vai te dar algumas limitações. Você até consegue testar um programa, só que você não consegue ativar o pendrive. Para aqueles usuários que realmente tenham essa necessidade, aí a gente é comercializada uma licença do Sinutrem que você consegue abrir todas as máquinas e usar 100% da funcionalidade dele. Pessoal, o simulador ele é o sistema operacional, né, do CNC. Lógico, com aquele layout de máquina que vocês viram aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó, por exemplo, pegar um exemplo aqui de torno, rapidamente para a gente finalizar. Agora eu estou criando um torno, né? Leva um certo tempo de carregar todos os gráficos, né, os desenhos.
Mas vejam o recurso que vocês têm aí disponível, né? E reforçando que o torno demo, ele é um torno com ferramenta acionada, inclusive, né? Aqui, carreguei meu torno, ó, X e Z, né? Vamos pegar aqui um exemplo de torno para ilustrar melhor aqui. Deixa eu pegar um exercício já pronto aqui. Pessoal, olha esse programa aqui, ele tem 6 linhas somente, né? Eu vou simular essa peça para vocês. Nós estamos no torno agora. E vou aumentar um pouco a velocidade, né? Para a gente não ficar perdendo muito tempo aqui nessa tela. Percebam, pessoal, é um torno com ferramenta acionada. Estou trabalhando no eixo C dele, né? E é uma máquina demo que está no simulador. Quer dizer, você tem um recurso para fazer um programa desse tipo de máquina. Está finalizando. É que ele faz o acabamento, né? Então, só para ilustrar, vou parar aqui. Vamos editar esse programa. Olha o tamanho do programa, pessoal. Percebam aqui, ó, eu criei o meu contorno, né, da peça aqui, ó, meu tarugo. E aqui eu fiz o outro contorno, que na verdade esse aí é um formato de uma prótese de joelho, ó, tá vendo? Também foi desenhado, ó. Comecei com um ponto inicial, ó, fiz esse primeiro meio arco, depois esse aqui, e aí fechamos a peça. Rapidamente você programa, você desenha, desculpa. E aqui você define o fresamento da ilha, tá vendo? Aqui utilizei o desbaste, ó. Aí chamamos o mesmo ciclo de novo. Deveria ter outra ferramenta, né? Isso aqui só para um exemplo, ó. E aqui fazendo o acabamento. E aqui está a minha peça. Esse é um exemplo que eu quis mostrar de torno para ilustrar melhor, né? Vou adiantar um pouco aqui, ó. Aqui ele processa e já vem para a parte final. E aqui também vale, né? Os detalhes, eu posso dar um zoom, né? Ó, posso rodar pé, é bem bacana mesmo. Eu vou voltar aqui na apresentação. Aqui relembrando o conceito de malha CNC, né? Que o CNC não trabalha sozinho, ele depende de outros sistemas, o acionamento, o servomotor com sistema de medição, a parte de periferia, a família Siemens, hoje praticamente com 3 modelos de CNCs distintos, e todos esses recursos aí que a gente abordou. Multitouch, visualização 3D, comunicação via rede, a funcionalidade do software de que você pode programar o robô diretamente no CNC,
programação com ciclos parametrizáveis, a função Advanced Surface, onde você consegue redução de tempo de programa, de usinagem, né? E melhora da sua qualidade superficial de acabamento, top surface, transformação cinemática, o 80-bit nano, né, que o processamento e a nuvem Siemens. Pessoal, espero ter mostrado para vocês de uma maneira mais simples, mais didática, né, os recursos hoje que o CNC Siemens oferece e quão avançado estamos, né, em relação aos softwares, aos aplicativos. Esse aqui é o meu contato na Siemens, né, meu sobrenome, ponto meu nome, arroba siemens.com, meu celular. Aqui embaixo eu queria mostrar para vocês a nossa página, né, siemens.com.br/cnc4u, onde nós disponibilizamos lá o download do simulador, download de manuais de programação, operação em português, tem exemplos de peças prontas que você pode baixar o programa pronto. E nós temos também uma aba que é a aba de Web Trainings, onde oferecemos 6 módulos de treinamentos via web. Você faz um treinamento online, treinamento eu diria, em torno de 1 hora você gastaria. E no final, mediante uma provinha, você faz a prova, pode rever o que você errou, refazer de novo. Você recebe um certificado da Siemens. Então, é bem bacana a página. Espero que vocês acessem, né, e utilizem. Nosso intuito é divulgar a informação mesmo e passar um pouco da tecnologia da Siemens para você. Eu agradeço aí a todos, especialmente ao pessoal do Conaeng, pela oportunidade. Espero ter contribuído aí com todo mundo. Tá bom? Obrigado.